Bem-vindo ao Direito a Falar. Na emissão desta semana vamos falar da Lei da Concorrência. Resulta do memorando da Troika, a atual lei deverá ser integralmente revogada, quer em termos estruturais, quer em algumas das soluções propostas, a nível processual e também substantivo. Vamos analisar a Lei da Concorrência. São convidados desta edição Gonçalo Gentil Anastácio, advogado da SRS Advogados, Carlos Botelho Muniz, Moraes Leitão, Galvão Teles Soares da Silva, Ricardo Oliveira, da PLMJ e João Teibes, diretor da revista Advogados, parceira do Económico no Direito a Falar. Agradeço aos quatro a vossa presença neste Direito a Falar. Gonçalo, começo por si para lhe perguntar, havia um conjunto de objetivos iniciais relativamente à racionalização das condições, que terminam a abertura das investigações, a harmonização das leis, enfim, um conjunto basicamente de 5 objetivos. Esta reformulação da lei vem responder a esses 5 objetivos na totalidade? Sim, esses 5 objetivos diria que globalmente sim. São objetivos relativamente consensuais face à perspectiva de uma revisão da Lei da Concorrência e tem, diria, como fio condutor primário alguma harmonização com o direito europeu, ou a harmonização que faltava com o direito europeu, e um aperfeiçoamento do ponto de vista processual face a 10 anos, ou quase 10 anos, de aplicação da atual Lei da Concorrência. Portanto, era algo que já estava em preparação há algum tempo, há 2 ou 3 anos, e que o memorando com a Troika veio precipitar em termos de aprovação e necessidade de calendário mais célere. Portanto, embora o debate público tenha sido bastante recente e, na verdade, bastante curto também, é algo em que os agentes do sistema já estavam a pensar há bastante tempo. É claramente um passo em frente, portanto, passamos a ter acho eu, e creio que é relativamente consensual, globalmente uma lei melhor do que aquela que tínhamos. Agora, há que não perder de vista que a boa aplicação do direito à concorrência tem outras componentes ainda mais importantes, embora, de facto, a lei que estava vigente tivesse algumas limitações que são agora ultrapassadas. Vamos talvez olhar para de cada um desses 5 objetivos. Vamos começar por um deles. Há uma maior autonomização relativamente, nomeadamente, ao direito penal e administrativo. Em que é que quais são, digamos, as grandes alterações que esta lei prevê relativamente a esta questão? Pois, essa é uma questão, enfim, do ponto de vista técnico-jurídico muito importante. Nós tínhamos uma série de decisões que acabavam ou de processos que acabavam por ter alguma predominância na discussão entre as partes e a autoridade da concorrência, mais até centrada em questões processuais e do regime aplicável, do que às vezes no próprio direito da concorrência e na substância. O regime anterior tinha, de facto, essa dificuldade, havia remissões sucessivas, que aliás se mantêm, para o regime geral das contraordenações, para o Código de Procedimento Administrativo, consoante a área do direito da concorrência que estamos a falar, e depois para a legislação processual penal e por aí fora. Essa cadeia de remissões era particularmente complicada na medida em que o direito específico da concorrência que estava previsto na Lei da Concorrência era relativamente escasso, isto é, seguiu-se um modelo que é uma opção perfeitamente possível. O tratado, aliás, tem desde 1957 a sua raiz em 2 artigos que se mantiveram sempre idênticos, mas na prática sentia-se que havia um déficit de desenvolvimento das normas específicas do direito da concorrência e que a especificidade do direito da concorrência não era compatível com uma aplicação tão grande, por exemplo, do regime geral das contraordenações, que na sua gênese é algo que é concebido mais para multas de trânsito a seu tempo, ou no seu tempo, e pequenas infrações. Quando no direito da concorrência estamos a falar de infrações que podem chegar a muitos milhões de euros, como aliás se tem visto, apesar das coimas em Portugal não terem a mesma dimensão do que as aplicadas pela Comissão Europeia. Portanto, a meu ver, embora esse seja um ponto que não é totalmente
enfim, unânime, a meu ver, foi importante passarmos a ter uma parte maior de disposições de natureza processual específicas para o direito da concorrência. Por exemplo, acho que é um exemplo bastante elucidativo, embora, enfim, haveria muitíssimos que poderíamos aqui elencar, mas o prazo de recurso que estava previsto de 20 dias úteis é manifestamente atentatório do direito de defesa. É algo que não faz qualquer sentido, mesmo aquele que ficou previsto na atual proposta de lei. Não é suficiente, é de 30 dias úteis, quando, ao nível do direito da União Europeia, o prazo é de 2 meses. Estamos a falar de processos extraordinariamente, sobretudo para quem nos está a ver e que não é, obviamente, especialista nesta matéria, estamos a falar de processos que exigem, muitas vezes, uma defesa extraordinariamente complexa. São processos complexos na sua essência. Claro, porque nós temos uma situação em que, por exemplo, pode haver uma aplicação de uma coima de 40 milhões de euros que foi preparada, ou cujo processo e cuja decisão foi preparada ao longo de meses e, por vezes, anos pela Autoridade da Concorrência. De facto, não tem pés nem cabeça, não faz o menor sentido que o prazo para recurso seja de 20 dias úteis e também, já agora, comecei por elogiar a nova lei, mas tem alguns pontos flagrantemente graves, e esse é um deles, quer dizer, 30 dias para o direito de recurso é manifestamente insuficiente, é algo que atenta ao direito de defesa, que é completamente contrário à prática e à norma do direito europeu e de facto não faz o menor sentido. É algo que só se compreende se quiser cortar os direitos de defesa. Carlos Botelho Muniz, partilha desta opinião relativamente a esta escassez de tempo de defesa? Sim, partilho, sem dúvida. Esse é um dos pontos que me parece mais gravoso, aliás, não só ao nível do exercício do direito de recurso para o Tribunal, mas também ao nível do exercício do direito de defesa no âmbito do procedimento administrativo, porque também aí o tempo que as empresas dispõem para responder à chamada nota de culpa ou nota de ilicitude da Autoridade da Concorrência é um tempo curto e que também não está em linha com os padrões europeus. Aliás, eu diria que há aqui uma aproximação seletiva do direito da concorrência nacional ao direito europeu, quando se trata de, digamos, ampliar os poderes de investigação da Autoridade da Concorrência, nomeadamente através das buscas domiciliárias e outros mecanismos, vai-se colher inspiração no direito europeu. Quando se trata de acautelar o exercício do direito de defesa em condições adequadas, nomeadamente a primeira e essencial, que é o tempo necessário à organização da defesa, já se esqueceu a harmonização com o direito europeu e, portanto, estamos um passo atrás. Eu penso que é um dos aspectos que a Assembleia da República poderia corrigir ainda e penso que se essa correção viesse, ela seria muito bem-vinda. As condições que permitem a abertura ou que impulsionam a abertura de investigações também conhecem alterações. Quais são aquelas que são mais marcantes, na sua opinião? Bom, há aqui sim uma evolução que do ponto de vista técnico-jurídico implica abandonar o chamado princípio da legalidade, nos termos do qual, em princípio, a Autoridade da Concorrência, sempre que tivesse conhecimento da existência de uma infração, deveria abrir uma investigação. E há, digamos, a adoção do princípio da oportunidade. E a adoção do chamado princípio da oportunidade, enfim, de uma forma mitigada, e isso implica o reconhecimento de uma certa margem de apreciação à Autoridade da Concorrência para determinar as circunstâncias em que abre a investigação. Eu, pessoalmente, não sou contrário a essa evolução do sistema. Parece-me, de facto, que a Autoridade da Concorrência deve dispor de alguma margem de apreciação, até porque os recursos de investigação disponíveis são escassos, não permitem atacar todas as situações e é necessário, de facto, dispor de alguma margem de apreciação para definir prioridades na política. Agora, o que me parece também aí muito importante é que haja uma definição clara de quais são as prioridades da política de concorrência da Autoridade da Concorrência, o que não tem, enfim, acontecido de uma forma tão precisa quanto seria desejável até agora. Por outro lado, um mecanismo que a lei prevê, que é o de que, antes do final de cada ano, a Autoridade publicará, digamos, o seu caderno de encargos e, portanto, a sua lista de prioridades, a meu ver, esquece um aspecto importante, que é o de fazer preceder
essa publicação de ainda que curto período de consulta pública. Aí podíamos nos inspirar nas boas práticas anglo-saxónicas, do Office of Fair Trading, por exemplo, que define prioridades, mas faz preceder essa definição da auscultação dos agentes económicos, a auscultação das associações setoriais. Essa é uma falha do sistema, estamos a tempo de corrigir ainda também, portanto, se a Assembleia da República quiser dar um contributo para melhorar a lei, poderá fazê-lo. João, uma questão talvez mais básica para quem não é advogado, mas certamente importante, parece-me a mim, tem que ver com aquilo que é a leitura que os vários organismos de proteção da concorrência, a Autoridade da Concorrência em Portugal, mas que comparativamente a outros países poderão fazer da apreciação de determinados processos. Sendo concreto em relação à pergunta que quer fazer, uma empresa em Portugal que atua num determinado setor poderá estar a praticar atos que influenciam ou que limitam a concorrência com uma dimensão completamente diferente a uma empresa num mercado como Espanha ou França. Não havendo um cuidado especial em tratar de forma também especial os vários mercados, não podemos estar a castigar os mercados mais pequenos ou as empresas que atuam em mercados mais pequenos. Ou a lei prevê exatamente situações que permitam essa harmonização? Existem também, penso eu, não sendo um especialista de direito à concorrência, mas eu penso que existem âmbitos de aplicação diferentes, consoante estamos a falar de operações que sejam transnacionais ou estamos a falar só de concorrência no mercado nacional. É evidente que o mercado nacional é mais pequeno do que outros mercados e, portanto, as regras... se calhar é mais fácil atingir esses patamares porque o mercado é mais pequeno e há menos empresas e, portanto, o patamar dos 50% ou dos 30% a 50% em determinada dimensão se calhar é muito mais fácil de atingir em Portugal do que noutros e, portanto, teremos um crivo mais apertado. Mas já agora, Rui, se me permites, independentemente da tua questão e aproveitando aqui o que disse o Dr. Carlos Botelho Diniz, eu penso que esta nova lei da concorrência, mesmo para quem não é especialista em concorrência, traz coisas novas e que podem eventualmente depois vir a servir para o resto do ordenamento jurídico, e nomeadamente esta solução do princípio da oportunidade, que andou sempre avesso, tanto no processo contra-ordem nacional como no processo penal, pode vir a ser um apor importante e pode tornar o sistema menos rígido. E eu acho que isso é importante, não é? Porque se nós queremos, às tantas, quer dizer, queremos investigar tudo, não investigamos nada, não é? João, só aqui um parênteses, porque muitas pessoas que vêm a este programa não são advogadas ou não têm informação específica, e corrija-me se não for absolutamente bem explicado, a diferença entre o princípio da oportunidade e da legalidade é a diferença entre investigar tudo, no caso da legalidade. No caso da oportunidade, há um conjunto de prioridades e há um conjunto, digamos, não quer dizer que não se investigue, mas situações, às vezes... mas obviamente há uma hierarquização. Há uma hierarquização. A grande questão que se coloca é como é que é feita essa hierarquização. Claro, exatamente. E por isso é que tem sido sempre avesso esse tipo de princípio na nossa ordem jurídica. Porque, no fundo, entre este processo, vamos investigar e não vamos dar uma prioridade àquele que depois... Nem sempre é bem assim, porque também na política criminal existem prioridades por vezes definidas. Agora, e outra coisa, já agora, Rui, para dizer que é a possibilidade das transações, o que também é enfim, existem no processo penal, o processo sumaríssimo prevê algum tipo de acordo entre arguido e Ministério Público, neste caso com proposta do Ministério Público. Aqui, assim, ao contrário, será o arguido que propõe, o que não sei como é que na prática resultará esse tipo de situação. Eu penso que se calhar havendo uma possibilidade de negociação e de consensualização, não percebo porque é que tem que ser o infrator a fazer a proposta, a dizer que é culpado. Meramente teórico. Acaba por ser meramente teórico. Se calhar se fosse ao contrário, se fosse ao contrário, seria mais fácil, quer dizer, não, acho que isto, não sei se... Repare que há dois mecanismos. A lei, o projeto, prevê duas hipóteses, que é a hipótese de encerrar o inquérito sem a admissibilidade de culpa ou de responsabilidade na infração, mas impondo condições,
e há a tal hipótese de transação de que falava, que essa implica, de facto, o reconhecimento de que há uma infração e, portanto, enfim, é mais inibitória para as empresas, porque depois pode desencadear consequências importantes ao nível do eventual desencadeamento E pode não de ações de aceitar, não é? responsabilidade. Porque, quer dizer, Claro, porque se não aceita, não aceita, não há compromisso, proposta, não é? Por não isso há é que eu acho transação. que a nível de compromisso e a forma como está feita, como está organizada essa possibilidade de consensualizar e de haver um reconhecimento de culpa, pode é que não ser a melhor, não é? Em termos práticos, porque se eu tenho que dizer logo, tenho que propor logo que, sim senhor, eu sou culpado e aceito, Pode, de facto, proponho esta tornar-se medida, um grande inibidor. pode ser... Ricardo Oliveira, há uma questão também que me parece importante. A lei tinha como objetivo aumentar a equidade, aumentar a clareza. Parece-lhe que esta lei encontrou o equilíbrio certo entre os poderes necessários da Autoridade da Concorrência e a defesa, nomeadamente das empresas visadas. De forma alguma, boa tarde antes de mais. Eu julgo que se há uma grande crítica que se pode fazer a esta lei, ela tem justamente a ver com esse ponto. Ou seja, esta lei, como já foi dito anteriormente, era necessária. A lei anterior foi feita num momento em que nós não tínhamos a nível comunitário ainda em vigor 2 grandes diplomas informadores do direito comunitário da concorrência e dentro da lógica da aproximação seria necessário numa certa altura refletir essa evolução. Tínhamos também uma década de aplicação de lei da concorrência com uma série de ensinamentos retirados e que tinham que ser também plasmados numa nova lei. Mas, apesar de, efetivamente, essa alteração da lei ser desejável e ser mesmo inevitável, nas suas grandes linhas, eu creio que ela informa de algumas deficiências a esse nível, ou seja, a própria gênese da lei, digamos assim, a meu ver, é errada, ou seja, esta nova lei começa com um projeto que é feito pela Autoridade da Concorrência e, no fundo, essa matriz é visível até ao fim, apesar de depois ter havido uma série de crivos, nomeadamente na sequência da discussão pública, aliás, como o Carlos já referiu, de um período largamente insuficiente, 15 dias, e, portanto, de uma forma geral, acho que se pode dizer que se notam muito preocupações de proteção da eficácia da investigação da autoridade, muitas vezes em detrimento dos direitos e das garantias das empresas. E relativamente a isto eu diria que, enfim, as pessoas que trabalham nesta matéria e que seguem esta área nos últimos anos têm a perfeita noção de que se a autoridade não foi mais ativa, especialmente nestes últimos anos, não foi por falta de poderes. E, portanto, eu devo dizer que vejo com alguma preocupação algumas das soluções que são consagradas nesta lei. Algumas já foram mencionadas pelo Gonçalo, outras poderemos referir mais adiante. Mas, Ricardo, aproveitamos a oportunidade e entramos exatamente por aí. Parece-me um ponto obviamente essencial e determinante nesta questão. Sim, sem dúvida. Não, eu destacaria aqui essencialmente quatro pontos. O primeiro já foi referido pelo Carlos e tem a ver com o período de tempo exíguo de que as empresas dispõem para apresentar um recurso perante o novo Tribunal de Decisões Condenatórias da Autoridade da Concorrência. São 30 dias úteis. Nós temos agora na lei balizas para a duração da investigação da autoridade que antes não existiam, ou seja, a lei concede indicativamente à autoridade 12 meses para fazer o inquérito e 18 meses para fazer a instrução, portanto, num total de 30 meses. Essas balizas indicativas não são acompanhadas de qualquer culminação, ou seja, a autoridade pode ultrapassar esses prazos sem qualquer sanção e, ao mesmo tempo, nós temos nesta lei um aumento do prazo de prescrição do procedimento de 8 anos para 10 anos e meio, sendo que na proposta inicial da Autoridade da Concorrência se previa ou se propunha uma meta de 12 anos. E, portanto, quer dizer, eu acho que o desequilíbrio que nós aqui temos entre, por um lado, o tempo que é posto à disposição da autoridade para realizar a sua investigação e o tempo que é dado às empresas para se defenderem dessa mesma investigação, esse desequilíbrio é absolutamente manifesto e, enfim,
não creio que queiramos entrar em discussões muito técnicas no quadro deste programa, mas julgo que até, enfim, a constitucionalidade dessa regra pode ser posta em questão. Isto era o primeiro ponto. Mencionaria de seguida a alteração do efeito dos recursos. Os recursos até agora tinham um efeito suspensivo, ou seja, enquanto o recurso não fosse julgado pelo Tribunal de Última Instância, as empresas não eram obrigadas a pagar as coimas a que tivessem sido condenadas. Foi alterado com esta nova lei. Isso agora foi condenado e eu julgo que essa alteração vem um pouco à boleia de uma alegação que eu acho totalmente não convincente, que a autoridade da qual se tem prevalecido nos últimos anos, a saber de que o sistema judicial e a demasiada propensão para a litigância que os operadores nesta área manifestam tem sido um obstáculo à plena prossecução dos seus objetivos por parte da autoridade. Quem está habituado a trabalhar nesta matéria sabe que isto é um raciocínio absolutamente falacioso, que não tem correspondência à realidade e, portanto, eu acho que nós geramos aqui um desequilíbrio que, no fundo, não vem resolver nenhum problema real que existisse. Os últimos dois pontos que eu queria referir, em primeiro lugar, a adoção de um princípio de reformatio impejus, ou seja, no quadro da nova lei, o juiz passa a poder agravar a coima que foi aplicada à empresa recorrente pela autoridade da concorrência. Disposição esta que eu julgo que, combinada com aquela de que eu falei anteriormente, tem um efeito explosivo. E, por último, uma disposição que, apesar de existir em direito comunitário, não tendo sido, se a memória não me trai, nunca utilizada, a relativa às buscas domiciliárias, que, enfim, nós temos que esperar para ver. Eu tenderia a pensar que a utilização dessa disposição vai ser absolutamente excepcional, mas apesar das sanções que são aplicadas neste domínio terem natureza parapenal, as infrações não têm natureza penal. Eu acho que as buscas domiciliárias são um instituto que teria melhor sido reservado apenas para infrações penais, mas a opção do legislador foi outra. São questões importantes e que vamos continuar a discutir e a analisar em profundidade na segunda parte deste Direito a Falar. Partimos agora para um breve intervalo. Logo a seguir, voltamos à conversa com Gonçalo Gentil Anastácio, Carlos Botelho Muniz e também Ricardo Oliveira, sempre com a presença de João Teves. Estamos a falar da Lei da Concorrência. Até já.